Você tem varizes e vasinho? Acha que isso não causa problema nenhum porque você não sente nada, você não sente dores? Fica até o final do vídeo que eu vou te informar por que essas veias se formam, se existe algum perigo e por que você deve tratá-las antes de aparecerem os sintomas. Meu nome é Paulo Laredo, eu sou cirurgião vascular e angiologista há 14 anos e eu vou te explicar tudo até o fim. Primeiro, o que são varizes e por que elas se formam? Se você está vendo esse vídeo e você tem varizes, saiba que 75% das suas chances de ter varizes são genéticas. Apenas 25% das pessoas desenvolvem varizes sem ter algum fator genético ou tem outros fatores de risco, como obesidade, como ficar mais 6 horas sentado ou em pé na mesma posição, por exemplo, fazem longas viagens de avião, ou se você tem mais de 2 gestações, também são fatores de risco que aumentam a chance de você ter varizes. Por que as varizes se formam? A grande maioria das vezes é uma tendência genética, você já nasce com aquela tendência da parede da veia ela ser um pouquinho mais fina. Então ela vai dilatando com o tempo. Se você nasceu com uma tendência, a grande maioria das pacientes são mulheres, então desde aquela época que começam a surgir os hormônios, ali pelos 12, 13 anos, os hormônios sexuais masculinos ou femininos, eles tendem a dilatar mais essas veias e dilatar mais para quem já nasceu com essa tendência genética. Então geralmente você vê quem tem tendência genética desde jovem, aquelas veias já vão dilatando, vão aparecendo vasinhos e a tendência é só piorar com o tempo. Agora, por que você deve se preocupar em tratar as varizes? As varizes são inimigas silenciosas. Muitas vezes você não sente dor, não sente nada, mas ali ela tem um defeito, ela causa um defeito interno na sua circulação e pode gerar sintomas como dor, peso, cansaço e inchaço. Mesmo você sem sintomas, a tua circulação pode estar dificultada lá dentro. Isso pode levar a problemas futuros. Formação das varizes. Como é que elas se formam? 95% das varizes tem uma tendência genética. Então você já nasce com aquela tendência, ou seu pai, ou a sua mãe, ou uma avó, ou às vezes alguém que você nem conhece da sua família, ser mais fraquinhas. E elas vão dilatando ao longo do tempo. Por isso é importante você fazer atividade física, manter dentro do peso ideal, não estar sobrepeso, você, principalmente as mulheres, evitar o hormônio anticoncepcional ou uso de hormônios em geral, como terapia de reposição, ou até mesmo aqueles implantes de hormônios, porque tudo isso aí piora e agrava. Eles funcionam como se fossem fermento para essas varizes, fazendo com que elas dilatem muito mais. Então as varizes, por que elas se formam? Eu chamo que existe o triângulo das varizes. A primeira ponta do triângulo é a sua tendência genética. Então, se você tem um pai, tem uma mãe, tem uma avó ou um avô que tem essa tendência genética, você já nasceu com aquela tendência. Mas só você nascer com a tendência não faz você desenvolver varizes. É preciso, a segunda ponta do triângulo, ela é o seu estilo de vida. Então, se você leva uma vida mais sedentária ou acima do peso, ou se você fuma, se você tem uma vida desregrada, se você bebe muita bebida alcoólica, também está relacionado com lesão dos vasos, ou se a mulher principalmente toma algum tipo de hormônio anticoncepcional ou cigarro também. Então, todos esses fatores, eles levam a como se a tua genética fosse a semente e esses fatores fossem uma terra preta adubada, que é um ambiente propício para aquelas veias dilatarem. E o terceiro ponto do triângulo, ponto antioxidante anti-inflamatório. Se você nasceu com essa tendência de varizes ou vasinho, hoje a gente já sabe que as varizes elas são uma doença inflamatória crônica. O teu corpo normalmente é mais inflamado do que o normal e essas veias dilatam. Então é importante que você faça o uso de alguns antioxidantes, principalmente naturais. Hoje os estudos apontam que o uso da cúrcuma, o uso da piperidina, que são derivados da pimenta preta, da piperina, da creatina, do ômega 3, do resveratrol, elas são substâncias que evitam essa oxidação e, portanto, elas podem evitar muitas vezes a progressão da doença e a agressividade das varizes. Os sintomas mais comuns das varizes são dor, peso, cansaço e inchaço. Não quer dizer que se você tem varizes e não sente nada, tá tudo bem, porque muitas vezes, até 70% das vezes, as varizes você não tem sintoma nenhum e elas estão lá na tua perna. Você acha que aquilo não está causando nada, só que toda varizes, não existe varize saudável. Toda varize é uma doença, todo vasinho é uma doença. Se você tem um vasinho na tua perna e não sente nada, você já tem um defeito na circulação. É por isso que não adianta só fazer aplicações de vasinho se não corrigir o defeito. Eu comparo muito como se fosse uma parede que tem uma infiltração na parede.
é o vasinho. Então não adianta só eu ir lá e pintar aquela infiltração, porque eu tenho que descobrir qual que foi a causa, o que que causou aquela umidade, o que que causou a infiltração. Será que foi uma umidade que veio de baixo da parede? Será que foi uma umidade que veio de cima? Será que foi um cano que estourou dentro da parede? Então, o primeiro passo para a gente corrigir e tratar as varizes, que é um defeito na circulação, é a gente descobrir a causa. E o primeiro passo, mesmo que você não sinta nada, saiba que você tem um defeito, que o primeiro passo tem que ir no cirurgião vascular ou no médico angiologista e fazer o exame de ultrassom com Doppler. Esse exame, ele vai demonstrar aonde está o refluxo, aonde está o início do vazamento, qual o trajeto que aquele vazamento percorre e aonde ele termina. Uma vez que o médico vascular ele já tem a posse dessas informações, ele vai te propor um plano de tratamento específico para corrigir esse defeito. Então a minha dica é: não espere as varizes, você sentir dor nas varizes. Eu sempre falo o seguinte, a doença é como se fosse uma gotinha de água, e aqui tem um pote, aquele balde vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, você não sente nada. Quando o pote transborda, quando o balde transborda, que já é o sintoma, só que aí o pote já está cheio de doença. Então assim, quanto antes você procurar, melhor. Riscos à saúde. E aí, eu tenho varizes, não sinto nada. Será que eu estou correndo algum risco? As varizes, mesmo que você não sinta nada, você corre um risco de 5 até 5% ao ano, que é um risco muito grande, gente. De ter uma trombose, de ter uma complicação, de ter uma embolia, de ter uma flebite, de ter uma úlcera, de ter uma varicorragia, que é um sangramento. As varizes, eu chamo elas de assassinas silenciosas. E olha que eu trabalho com varizes há 14 anos. Então eu vejo muito paciente que fala assim, doutor, eu não sentia nada. E de uma hora para outra minha perna ficou roxa. De uma hora para outra minha perna ficou escura, doendo, inchada. Então aí quando vê já é uma complicação, já é uma trombose. A grande maioria das doenças cardiovasculares, gente, você não vai sentir sintoma antes. Você conhece alguém diabético? Você é diabética? Então você não vê um diabético gritando por aí, ai, meu diabetes está doendo. Por quê? Porque não dói. Quando ele sente, aí já é uma complicação, já é um infarto. A mesma coisa, por exemplo, quem tem pressão alta. Às vezes quem tem pressão alta chega comigo no consultório com pressão 20/12, a pessoa não sente nada, às vezes uma discreta dor de cabeça, mas aí quando ela sente já é um derrame. Então é assim, as varizes é a mesma coisa, você pode não sentir nada na tua varize, mas tá lá o defeito cardiovascular. Não espere aparecer uma complicação para você ir no médico, porque se a varize complicar, é uma complicação grave, não é uma brincadeira. Geralmente é uma trombose, uma embolia pulmonar, uma flebite, uma coisa mais grave. Então minha dica, não espere doer, trate as varizes antes de dar o problema. Exemplos de casos com gravidade de varizes que eu já vi na minha prática clínica. Primeiro, uma vez eu estava de plantão lá no interior de São Paulo e chegou uma paciente muito grave, com uma hemorragia grave. Ela veio do interior, tipo um interior uns 20 quilômetros da cidade onde eu estava, que era Ribeirão Preto. E a gente foi ver a história dela, ela tá com um sangramento muito grave nas pernas, nas varizes, e a perna toda enfaixada, toda enrolada. Ela era do interior, criava galinha, galo, e um galo dela, não tem aquele carocinho da varize, que é roxinho? O galo foi lá e tuc, bicou, sangrou. É uma hemorragia muito grave, quase que ela não chega viva no pronto-socorro. Outro caso, que é um relato da literatura, é de uma senhorinha de 72 anos que estava dormindo em casa e foi encontrada já sem vida pela família. Quando a família viu, ela estava num sofá, na frente da televisão. Muito provavelmente ela dormiu no sofá, coçou à noite as varizes do pé dela, ali do tornozelo, aqueles vasinhos romperam, ela não sentiu nada, ela sofreu uma perda de sangue completa. Então, assim, só para vocês terem uma noção que, primeiro, varizes é uma doença, tá? Varizes não é um problema estético. Um problema estético não tem a capacidade de tirar a vida de ninguém. Então, varizes é uma doença e ela pode complicar. Existem várias complicações, não espere complicar para tratar. Sobre tratamento, hoje já mudou muito, gente. Em relação a antigamente, o negócio era muito invasivo, muito agressivo, só tinha cirurgia ou aplicações. Hoje a gente tem as novas tecnologias. Pega um celular de hoje de 10 anos atrás. Então, assim, a tecnologia não se compara, ela avançou muito. E no tratamento de varizes avançou também. Então, hoje nós temos novas tecnologias. A gente trata varizes grossa, varizes grave, varize interna, safena, aneurisma, tudo com técnicas minimamente agressivas, minimamente invasivas. Hoje a gente tem laser, tem uma técnica mecânico-química, que é a MOCA, tem associação de laser com espuma, que é a LAF, tem correções hemodinâmicas, que é a técnica Shiva, tem correções só ali onde está a veia, que é a técnica Asval. Tem o método pernas de porcelana, que é o método que eu desenvolvi ao longo dos meus 14 anos, onde a gente trata 100% dessas veias de uma única vez, sem precisar internar, sem precisar tomar anestesia. O paciente chega,
É picadinha, é medicamento, é laser, coloca as meias e vai para casa. Hoje já mudou radicalmente, nós temos mais de 18 técnicas. Com as novas tecnologias, a gente pode tratar qualquer tipo de varizes, qualquer gravidade, pacientes obesos, pacientes idosos, já tratei paciente de 100 anos. Então, assim, hoje existem tratamentos para todos os tipos de varizes de forma menos invasiva e menos agressiva. Prevenção. Quais são as dicas de prevenção? Então, é sempre manter um estilo de vida saudável, uma alimentação. Existem até artigos científicos que comprovam que quanto mais folhas verdes, melhor circulação das pernas, tá? Não se sabe bem direito por quê, mas uma alimentação saudável, evitando produtos industrializados, processados, multiprocessados, salsicha, linguiça, enlatados, embutido, evitando excesso de sódio e dando preferência por frutas, verduras e legumes. Acha-se também que pela quantidade de fibras que você ingere, seu intestino funciona melhor, você tem menos prisão de ventre, faz menos força na barriga e diminui a tensão das veias, facilita o fluxo das veias. As mulheres, de preferência, evitar o uso de hormônios anticoncepcionais, reposição, Implanon, chips ou reposição por gel, tem que evitar ao máximo, de preferência. Ou o parceiro faz algum tipo de vasectomia, ou então a mulher usa os dispositivos intrauterinos. Se for só para anticoncepção, tem um DIU que chama Cailina, e se for para anticoncepção, mais alguns outros sintomas, como ovário policístico, acne, surtismo, aí a gente indica geralmente o Mirena. Mas evitem anticoncepcionais de forma geral. Evitar fumar, evitar beber, fazer atividade física, pelo menos 150 minutos por semana, intercalando tanto aeróbico quanto treino de resistência, e evitar de ficar mais 6 horas sentado em pé na mesma posição. E se você estiver gestante, tem que tomar os cuidados na gestação para essas veias não dilatarem tanto, que vai ser principalmente atividade física, alguma coisa na água, hidroterapia e uso de meias. Então, recapitulando, nesse episódio nós falamos o que são varizes, como elas se formam, quais são as complicações, quais são as formas de tratamento e como são as formas de prevenir as varizes. Então, se você gostou do vídeo, já curte esse vídeo, se inscreve, compartilha, que nós vamos postar muito mais conteúdo interessante para você aqui. Deixa também nos comentários se você tem varizes, já fez algum tratamento, qual foi sua opinião, qual foi sua impressão. Se você tem alguma dúvida, deixa nos comentários também, que nós vamos procurar responder também em forma de vídeo.